Então, hoje a aula é sobre revisão de pressão. E por que nós vamos revisar pressão? Porque nós vamos começar um curso de Fisicoquímica e nós vamos começar por gases. Eu entendo que você só vai entender o estudo dos gases se a gente começar relembrando, né, o que vem a ser essa grandeza pressão. Porque quando a gente quer armazenar um gás, um cilindro, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos um manômetro para saber a pressão daquele cilindro. A pressão está relacionada também com a concentração do gás, quando você tem uma mistura gasosa. Nós temos a camada atmosférica, que é uma mistura gasosa, mistura de gases, oxigênio, nitrogênio, de forma predominante, e nós temos a pressão dessa camada atmosférica que age na superfície terrestre. Então, falou em gás, falou em mistura gasosa, falou em concentração gasosa, a gente precisa trabalhar com essa grandeza pressão. Então, neste caso, o que é pressão? Então, para definir pressão, né, dentro da física clássica, nós podemos dizer que pressão, e aqui eu vou tentar representar com P minúsculo, tá? Com P minúsculo. Por quê? Porque nós podemos precisar usar o P maiúsculo para força-peso. Então é melhor trabalhar com P minúsculo. Então, pressão é definido pelo quociente entre a força e a área. Tá? Então, quando nós aplicamos uma força numa superfície, se eu dividir essa força pela área dessa superfície, eu tenho a pressão que eu estou aplicando nessa superfície. Tá? Importante que essa força ela tem que ser perpendicular à superfície. Ó. Então, supomos aqui uma superfície alfa, tá? E essa superfície alfa aqui eu vou aplicar uma força perpendicular a ela, uma força F. Nessa área aqui, ó, que eu vou chamar de A. Tá? Então, como essa força está perpendicular, ela está dentro da definição de pressão. Pressão é força sobre área, desde que essa força seja perpendicular à superfície. Tá? Importante aqui lembrar também que a pressão é inversamente proporcional à área. Isso tem tudo a ver, e a gente lembra sempre dessa proporcionalidade entre a pressão e o inverso da área, porque quanto menor a área onde eu aplico a força, tá, a pressão cresce bastante. Isso é o princípio do funcionamento, por exemplo, do patins. Tá? Então, patins, né, de pista de gelo. Então, a gente percebe que tem aquela lâmina, né, onde o patinador se equilibra. Então, ali tem uma área muito, muito pequena e o peso do patinador, a força-peso do patinador, imprime uma pressão ali altíssima que gera exatamente o contato com o gelo e proporciona exatamente o equilíbrio. Tá? A ponta de um prego que a gente consegue, a partir de uma aplicação de uma força, usando um martelo, por exemplo, a gente consegue perfurar uma superfície extremamente difícil de perfurar, que sem o prego você não conseguiria perfurar. Tá? E assim por diante, ou seja, quanto menor, tá, a área, aplicando-se uma força, maior a pressão. Tá bom? Então, nesse caso, eu já sei que pressão é força sobre área. E já sei que essa força tem que ser perpendicular à superfície da área que eu estou aplicando. E se a força não for perpendicular? Tá? Aí eu já desenhei aqui um plano alfa. Já desenhei aqui, né, um eixo aqui referencial, né, que eu posso chamar uma normal. Tá? Desenhei aqui, ó, uma normal, perpendicular à superfície. E vamos supor que a força ela não seja perpendicular, aplicada de forma perpendicular. Vamos supor que essa força seja aplicada formando um ângulo, tá? Um ângulo, por exemplo, aqui, ó, com a normal, que eu vou chamar de θ. Tá? Então, ó, quem está aplicando nessa área aqui, ó, tá? Nessa área aqui, ó,
quem está aplicando uma força nessa área aí, tá? Não é essa força aqui totalmente, ó, porque por definição a força tem que ser perpendicular à superfície. Então essa força aqui, sendo, né, formando um ângulo θ com a normal, uma parte dela está aplicando a força aqui. Uma parte dela, perpendicular à superfície, está aplicando uma força aqui e, consequentemente, uma pressão. Mas a outra parte dela, uma componente dela, desse vetor força, está aplicando uma força horizontal. Então, neste caso, nós lembramos, né, que temos que decompor esse vetor. Então, decompondo esse vetor aqui, ó, vou decompor esse vetor aqui na horizontal. Tá? Então, eu imagino aqui, ó, um eixo horizontal. A gente pode imaginar o eixo das abscissas. Olha, o eixo das abscissas. E aí, esse vetor, a projeção dele aqui no eixo das abscissas é o que nós chamamos de componente desse vetor aqui, o componente fx. Então, esse componente fx, e o sentido aqui, desculpa, está errado, né? Ó, o sentido aqui, já que o vetor força é aplicado assim, então o sentido do vetor componente do eixo x aqui, o fx, tá? É exatamente desse sentido, lógico. E aí tem outro componente, que é o componente, tá, no eixo imaginário aqui também, ó, um eixo y, o eixo das ordenadas. Tá? Então, imaginando aqui que eu tenho aqui um eixo y, então, a componente dessa força nesse eixo vai ser exatamente, ó, o vetor, que vocês vão lembrar muito, ó, Fy, tá certo? Então, nós temos aqui o vetor força F, que foi decomposto em dois vetores, o Fx e o Fy, tá certo? Ajeitar aqui um pouquinho, olha, ajeitar aqui um pouquinho, Fx. Pronto, ficou melhor. Tá certo? Resultado. Quem é que aplica uma força que produz uma pressão na área A aqui? É Fy. Fx não aplica nenhuma força na superfície aqui, porque é horizontal. Tá? Essa força aqui, né, o ponto A não está sentindo. Então só está sentindo Fy. Tá? Então nesse caso, ó, como nós sabemos que pressão é força sobre área, mas essa força tem que ser perpendicular à superfície, tem que ser perpendicular ao ponto de ação, a área do ponto da área A. Então essa força aqui, neste caso aqui, quem é? É F? Não. Fx? Também não. É Fy. Então nós temos que saber quem é Fy. Temos que saber que Fy, como é uma componente de F, Fy é uma fração de F. Então, como é que nós determinamos quanto de Fy vai ser de F? Será que vai ser a metade de F? Será que vai ser um terço de F? Então, nós fazemos o quê? Nós fazemos a razão trigonométrica. Aqui é um triângulo retângulo. Nós sabemos que essa hipotenusa, tá? O lado oposto ao ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo, a hipotenusa, é o tamanho desse vetor, que é o valor de F, a intensidade de F. Você sabe que o tamanho do vetor equivale, né, à intensidade do vetor, o módulo do vetor. Então nós temos aqui a hipotenusa, temos aqui o cateto adjacente a θ e temos o cateto adjacente, oposto a θ, que seria Fx. Então nós sabemos que como nós queremos Fy, nós queremos determinar o cateto adjacente. Qual a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? Cosseno. Então tem que usar aqui, ó, cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente ao ângulo θ, Fy, sobre a hipotenusa F. Tá? Então nós temos aqui, ó, uma proporção, esse produto é igual a esse outro produto. Então, Fy multiplicado por 1, no denominador aqui do cosseno de θ, Fy, F vezes cosseno, F cosseno de θ. Tá? Então, olha, se eu conheço o ângulo θ, né, o ângulo que θ está
formando com a normal, eu consigo calcular o seu cosseno e multiplicando por F, pela intensidade, eu consigo calcular Fy. Então eu posso escrever que pressão, tá? É Fy, mas quem é Fy? F cosseno de θ, dividido pela área. Então essa expressão aqui, ó, é uma expressão similar à definição da pressão. Só que eu precisei colocar F cosseno de θ, porque quem está aplicando de forma perpendicular a força no ponto A, tá, é o Fy e não F. Só isso. Alguns livros, algumas aulas, já se apresenta essa fórmula aqui direto. Tá? Eu acho que para o aluno assim, ele já vê razão trigonométrica cosseno de θ. Se ele faz tempo que viu isso, ele já fica um pouco preocupado. Não tem nenhum problema, porque a definição mesmo, você pode definir simplesmente que pressão é força sobre área. Tá? Aí você pode perguntar, né, nesse caso aqui, que a força é perpendicular, e é por isso que alguns livros já apresentam essa fórmula aí. Dá para aplicar aquela fórmula ali? Dá, porque qual o ângulo que F, que essa força F, né, faz com a vertical? Zero. É zero. Então, o ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ó, aqui é zero. Então, quanto é cosseno de 0 graus? 1. F vezes 1, F sobre A. Desculpa, F vezes 1, F sobre A. Eu já tenho aqui, ó, minha fórmula. Então, a mesma coisa. Agora, lógico que é melhor apresentar aqui. Feito isso, nós podemos trabalhar já sei a definição de pressão, né? Nós sabemos já a definição de pressão, força sobre área. Sabemos que a força tem que ser perpendicular à superfície. Podemos agora já ir definindo quais são as unidades de pressão. Tá? Quando nós conhecemos uma grandeza, nós queremos saber qual a unidade dessa grandeza. E de pressão, muitos aqui lembram. Qual a unidade de pressão que todo mundo vai lembrar? ATM, atmosfera. Qual outra unidade que nós sempre lembramos quando falamos de pressão? Milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, Pascal, tá? Libra por polegada quadrado. Então, tem várias unidades que nós lembramos. Torr. Então, vamos estudar todas essas unidades sem precisar estar decorando o fator de transformação. O importante é a gente entender a unidade, porque um dia, quando for necessário usar, nós sabemos o fundamento, e com o fundamento você transforma tranquilamente. Então vamos começar pela primeira unidade. A primeira unidade que eu vou mostrar a vocês aqui hoje, e vou mostrar durante essa aula toda, todas as unidades de pressão, para a gente completar essa revisão de pressão. A primeira unidade é a unidade do Sistema Internacional. Unidade do Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, gente, é o famoso, também conhecido, chamado, em alguns casos, de MKS. Tá? Então, esse M é de quê? De metro. Esse K é de quê? Quilograma. E esse S é de quê? Segundo. Vou colocar assim, segundo. Então, Sistema Internacional de Unidades, eu tenho que trabalhar unidade de comprimento, metro. Unidade de massa, quilograma. Unidade de tempo, segundo. Então, vamos usar essas unidades aqui. Vamos usar o Sistema Internacional para pressão. E como é que eu estudo a unidade de uma grandeza? A unidade de uma grandeza vem a partir da sua definição. Então, se a definição de pressão, e aí eu vou usar colchete aqui para representar a unidade, ó. Então, a unidade de pressão, tá, vem da definição dessa grandeza. Vai ser a unidade de força dividido pela unidade da área. Certo? Olha, aí eu pergunto a vocês, ó, qual é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades? No sistema MKS, a unidade de força no Sistema Internacional
é o Newton. Daqui a pouco eu explico melhor sobre o Newton, relembro a vocês, mas eu vou colocar aqui Newton. Qual a unidade de área no sistema internacional? Ora, se a unidade de comprimento é metro, área é comprimento vezes comprimento, metro vezes metro, metro quadrado. Então a unidade do sistema internacional de área é um metro quadrado. Então se alguém perguntar para você qual a unidade de pressão no sistema internacional, você pode responder Newton por metro quadrado. Está correto. Se a partir de hoje você quiser usar unidade de pressão, Newton por metro quadrado, você pode usar tranquilamente. Mas o Sistema Internacional de Unidades sempre homenageia os físicos que trabalharam desenvolvendo, apresentando, tá, essas grandezas que nós estamos trabalhando. Por exemplo, quem trabalhou com força, além de vários físicos, mas quem trabalhou, quem fez as leis da mecânica? Newton. Quem fez aquela famosa fórmula? Força é igual a massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, né? Isaac Newton, né? Então, em homenagem a Newton, força foi chamado, de Newton. Então, o sistema internacional homenageia os físicos. Então, quem trabalhou com pressão? Vários físicos trabalharam com pressão. Torricelli, antes disso Galileu Galilei, entre vários. Mas foi Blaise Pascal que conseguiu, digamos assim, sistematizar todas as informações que tinham sido realizadas anterior a ele. E o matemático Blaise Pascal conseguiu provar várias resultados que tinham sido propostos, por exemplo, por Torricelli, sobre a camada atmosférica, por exemplo, que o ar tinha pressão, o ar exercia uma pressão na superfície terrestre, entre outras informações. Então, em homenagem a Pascal, pressão no sistema internacional Newton por metro quadrado, tá, recebeu o seu nome. Então, Newton por metro quadrado é o quê? Pascal. Então, 1 Pascal é a mesma coisa, tá, de 1 Newton por metro quadrado. Homenagem mais do que justa. E Torricelli, que deu subsídios, apresentou muitos experimentos para que Pascal conseguisse, tá, sistematizar as suas informações sobre pressão. Não ganhou homenagem? Ganhou. Daqui a pouco a gente vai ter uma homenagem para Torricelli, tá bom? Então, Pascal é a unidade de pressão do sistema internacional, tá bom? Segunda unidade, vou fazer aqui, ó. Segunda unidade, vou fazer aqui, ó. A segunda unidade de pressão que nós vamos trabalhar é a unidade do sistema CGS, tá? Então, sistema CGS. Tá? O sistema CGS, ainda muito utilizado, sobretudo em algumas áreas, na área de engenharia, a gente vê muito a unidade CGS sendo utilizada, tá? Então vale a pena sim a gente fazer essa revisão. Tá? Vale a pena sim. Então, o sistema CGS, ele está definido, o C representa o centímetro, o G grama e o S segundo também. Tá? Então, quando a gente quer trabalhar com comprimento no sistema CGS, centímetro. Quando a gente quer trabalhar com massa, grama. E tempo segundo. Então, para saber qual a unidade de uma grandeza, nós precisamos da definição dessa grandeza. Qual a definição da grandeza pressão? É força sobre área. Estou usando colchetes para representar a unidade. Então, como é que eu leio isso aqui? A unidade de pressão é igual a unidade de força sobre a unidade de área. Tá? Então, eu pergunto a vocês, qual a unidade de força do sistema CGS? Do sistema internacional, eu já apresentei direto para vocês aqui, já disse que foi homenagem a Isaac Newton, né? Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, homenagem a Newton, certo? O sistema CGS não faz homenagem às pessoas. Então, no sistema CGS, a forma de dar o nome da unidade é diferente.
é pelo significado, né, etimológico da palavra, da grandeza. Então, se eu estou trabalhando aqui com pressão, tem alguma palavra que tem um significado de pressão, que o significado dessa palavra, em latim, é pressão. Então, essa palavra que a gente vai chamar de unidade de pressão. Tem alguma palavra em latim que significa força. Então, é essa palavra em latim que a gente vai chamar da unidade de força do sistema CGS. Então, vamos relembrar? Olha, força, a unidade de força, foi originada, né, exatamente da definição de força, da definição da segunda lei de Newton. Então, qual unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração? Tá? Força é igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. No sistema internacional, essa unidade é Newton, Newton foi homenageado. No sistema CGS, né, ninguém é homenageado, né? O físico não é homenageado. Isso deixou para o sistema internacional. Sistema CGS, eu vou procurar uma palavra que signifique força. Mas antes disso, unidade de força é igual a unidade de massa. Qual a unidade de massa do sistema CGS? Grama. Qual a unidade de aceleração no sistema CGS? Ora, aceleração aqui, ó, a definição da aceleração, vou pegar a definição mais simples da aceleração média, para ficar mais fácil para a gente, ó, é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, aceleração é velocidade sobre tempo. Velocidade é espaço sobre tempo. É metro por segundo ou centímetro por segundo. Então, no nosso caso aqui, a aceleração seria o quê? Seria centímetro por segundo ao quadrado. Tá? Centímetro por segundo ao quadrado. Por que centímetro por segundo ao quadrado? Porque a velocidade é em centímetro por segundo, ou seja, espaço por tempo, dividido por segundo novamente. Ó. Então, quando eu faço aquela divisão de frações, ou seja, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Quanto é o inverso de segundo? É 1 sobre segundo. E aí nós temos o quê? Centímetro por segundo ao quadrado. Tá? Então, qual a unidade de aceleração no sistema CGS? Centímetro por segundo ao quadrado. Olha, centímetro por segundo ao quadrado. Então, se alguém perguntar qual a unidade de força, né? Qual a unidade de força do sistema CGS, você pode responder tranquilamente. Grama por centímetro por segundo ao quadrado. Grama centímetro por segundo ao quadrado. Corretamente. Mas como eu falei, né, se existir algum nome que significa força, no latim, o sistema CGS vai colocar o nome desse produto aqui como essa palavra. Existe. É Dina. Então, ó, Dina é força. Lembram de dinamômetro? O que é o dinamômetro? Né? É um equipamento que mede força. Tá? Então, Dina é força. O símbolo de Dina é BYN. Tá? Então, o que é que nós aprendemos agora? Ó? Ou revisamos que um Dina equivale a 1 grama centímetro por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós sabemos aqui a relação do Dina. Ó. Tá? E força, né? Força é Dina sobre área. E o que é pressão, então? Vamos substituir. Ó. Eu quero unidade de pressão no sistema CGS. A unidade de pressão vai ser a unidade de força, que é o quê? É o Dina. Vou colocar só Dina. Dividido pela área. O que é área no sistema CGS? Área é comprimento vezes comprimento. É centímetro vezes centímetro. É centímetro ao quadrado. Tá? Então veja, no sistema internacional, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Pode usar só isso, mas recebeu uma homenagem de Pascal. No sistema CGS, pressão é Dina por centímetro quadrado. Não tem homenagem aqui a nenhum ser humano, nenhum físico, né? Mas isso aqui, nós vamos procurar uma palavra, como nós achamos Dina, que é força, vamos procurar uma palavra, lá no latim, que significa pressão.
Então a palavra que significa pressão, gente, é a bária. Tá? Atenção aqui, não é bar. Bar é outra unidade que nós vamos trabalhar ainda hoje, nessa aula aqui. Mas é bária. Então bária, né, de barômetro, tá? Câmara hiperbárica. Então, o que falar em bária, bar é pressão, significa pressão, né? Vem lá da palavra bária. Então, nesse caso, qual é a conclusão nossa? Que um bária, a partir de hoje, ó, é o quê? É dina por centímetro quadrado. Tá? Então, nós já conhecemos agora uma nova unidade de pressão do sistema CGS, o bária. Queria lembrar que, por exemplo, no ensino médio usa-se muito pouco ou não se usa bária. Na própria fisicoquímica, nós no Brasil usamos sistema internacional, usa-se muito pouco bária. Mas em algumas áreas, como eu falei na engenharia química, algumas áreas usa-se ainda o sistema CGS, é importante a gente conhecer, tá bom? Então, neste caso agora, eu vou, na próxima parte da aula, eu vou, né, fazer uma relação entre bária e Pascal. Importante, ó. Tá? Um bária equivale a quantos, né? Um Pascal, desculpa, equivale a quantos bária? Vamos fazer essa relação agora? Já sabemos duas unidades de pressão. Sistema internacional, Pascal. Sistema CGS, bária. E qual a relação que existe entre essas duas unidades? Vamos ver? Então, ó, eu quero saber, um Pascal equivale a quantos bária? Então, nós sabemos que Pascal, ou seja, 1 Pascal, equivale a 1 Newton por metro quadrado. Então, se eu quero transformar Newton por metro quadrado no sistema CGS, no lugar de Newton aqui, eu tenho que transformar em Dina. No lugar de metro quadrado, eu tenho que transformar em centímetro quadrado. Tá? Então, 1 Newton tem quantos Dina? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, 1 Newton é a mesma coisa de 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Por quê? Porque Newton é força. Força, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, força no sistema internacional é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que em homenagem foi chamado de quê? Newton. Tá? Então, quilograma metro por segundo ao quadrado é o Newton. Isso tudo dividido por quanto? Pelo metro quadrado. Então, nós vamos transformar metro quadrado em centímetro quadrado, porque aí fica sistema CGS, e vamos transformar quilograma em grama e metro em centímetro. Segundo é igual para o sistema internacional, o MKS, e o sistema CGS. Então, vamos fazer isso. Nós sabemos que o quê? Que 1 quilograma equivale o quê? A 1000 gramas. 1000 gramas é a mesma coisa de 10 a terceira gramas. Quilo, prefixo múltiplo, 1000, né? Kilowatts, kilojoule. Tá? Então, kilovolts, quilograma, 1000, né? 1000 gramas, 1000 watts, 1000 joule, 1000 volts. Tá? Então, quilo, a gente já sabe que é o prefixo 1000. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Por quê? Porque 1 centímetro é a centésima parte do metro. É pegar 1 metro e dividir em 100 pedaços. Aí vamos ter cada pedacinho 1 centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 ao quadrado centímetro, ou segundo ao quadrado. Tudo isso dividido, ó. 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Sem precisar decorar. 1 metro tem quantos centímetros quadrados? 1 metro quadrado, melhor dizendo, desculpa. Tem quantos centímetros quadrados? Olha, 1 metro quadrado, você pode escrever como sendo 1 metro, todo ele ao quadrado. Essa forma fica muito mais simples. Essa expressão é igual a essa? É. Aqui é a potência de um produto, que é o produto das potências, ou seja, 1 ao quadrado é 1, metro ao quadrado é metro. Essas duas expressões são iguais. Então,
aqui, ó, eu sei que um metro tem quantos centímetros? 100 centímetros ou 10 ao quadrado centímetros, que é a mesma coisa, ó. Tudo isso ao quadrado. Tá? Então, um metro quadrado é 100 centímetros ao quadrado. É 10 ao quadrado centímetros ao quadrado. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 10 ao quadrado aqui, ó. Ao quadrado, ó, potência de potência multiplica, ó. Tá? Multiplica. Então, 2 vezes 2, 4, 10 a quarta. Centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Olha que nós descobrimos, né? Que um metro quadrado, né? Um quadrado de 1 metro por 1 metro, equivale ao quê? A um quadrado de 100 centímetros por 100 centímetros. Então, a área é 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil é 10 a quarta centímetros quadrados. Tá? Então, 1 metro quadrado equivale a 10 a quarta centímetros ao quadrado. Perfeito. Tá? Então, percebemos que as unidades agora, elas já foram transformadas. Tá? Grama, centímetro por segundo ao quadrado e centímetro ao quadrado. Então, são todas as unidades do sistema CGS. O que é que vamos fazer agora? Vamos resolver esse produto dessas duas potências de mesma base e depois fazer o quociente com essa potência aqui, ó, também de mesma base. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos, ó, fazer esse cálculo aqui, ó, separado. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado dividido por 10 à quarta. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Dividido por 10 à quarta. Tá? Então, 10 à quinta dividido por 10 à quarta. Aqui eu tenho 10 à quarta multiplicado por 10, né? Então, eu posso cortar o 10 à quarta que está aqui, embutido, por 10 à quarta, sobra só 10. Mas, se preferir, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Dá 10. Então, esse vezes esse dividido por esse dá 10. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, 1 Pascal equivale 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado dividido por 10 à quarta. Nós já sabemos que é quanto? 10. O que é grama vezes centímetro ao quadrado? Grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, melhor dizendo, ó, grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Grama centímetro por segundo ao quadrado. Dividido por quem? Centímetro ao quadrado. Pronto, para ficar melhor. Tá? Eu acho que hoje, né, nós já vimos aqui, né, isso aqui, ó. O que é grama por centímetro por segundo ao quadrado? O que é massa vezes aceleração no sistema CGS? Nós vimos aqui, ó, grama por centímetro por segundo ao quadrado, nós chamamos de dina, tá? Então, aqui vai ficar igual, ó, a 10 dina dividido por centímetro ao quadrado. Novamente, já vimos aqui o que é dina por centímetro quadrado, ó. É a unidade de pressão do sistema CGS. E que recebeu uma homenagem. Né? Não homenagem a uma pessoa, né? Mas pelo menos um nome que significa pressão, em latim. Então, que é o bária. Então, acabamos de descobrir, sem precisar decorar, que 1 Pascal equivale a 10 bária. 10 bárias. Vou colocar bárias aqui no plural. Tá? Então, ó, essa é a relação de Pascal, tá, e bária. Tá certo? Na próxima parte nós vamos ver, as outras unidades, né? Milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio e o Thor. Tá bom?